Estamos chegando no finalzinho do projeto da nossa cozinha. Continuando então o nosso 8º item do checklist, nós temos aqui os armários planejados. Então, como eu monto os armários planejados de uma cozinha? Armários planejados. Bom, gente, a tendência hoje na nossa cozinha é que a gente tenha sempre mais gavetas do que porta. Essa é uma tendência e sempre que for possível você ter várias gavetas do que uma quantidade de portas. Então eu vou fazer hipoteticamente aqui uma bancada, lembrando daquela nossa cozinha lá do levantamento, aqui vai ser um canto, porque a nossa cozinha é em L, então esse cantinho aqui a gente não vai contar com ele. E se vocês bem lembram, a gente tem lá uma pia aqui com o seu sifão, a entrada de água e a saída também. E a gente tem aqui um fogão. Então, quando eu vou planejar o meu armário, eu tenho que levar em consideração esses eixos também. E como eu falei para vocês, o ideal é a gente ter gavetas. Eu posso separá-las aqui dessa forma. Vou ter aqui, gente, não podemos esquecer da rodobase. Essa rodobase aqui, ela pode ser feita em alvenaria ou ela pode ser feita com o próprio MDF, porque a gente já tem no mercado também um rodapé de inox ou mesmo granito, que fica ótimo aqui pra gente fazer esse acabamento do rodapé. E é importante que essa base aqui, ela seja menor do que a nossa bancada. Então, se a minha bancada tem 70, essa base aqui ela deve ter 63. Se a minha bancada tem 60, essa base aqui ela deve ter 53. Isso eu tô falando de largura, tá? Então, voltando a nossos armários, então aqui eu vou ter gavetões. Ah, mas como que eu vou fazer gaveta aqui se eu tenho o sifão e o esgoto e a entrada de água? Então, nessas duas gavetas aqui, ó, eu posso fazer portas básculas, mas visualmente elas estarão iguais às demais. Importante a gente manter também uma simetria à medida do possível. Aqui eu consigo 3 gavetas iguais e uma gaveta menorzinha aqui, que depois eu vou falar para que é. Então, na hora da pia, a minha solução seria colocar uma porta báscula em que ela pode vir para baixo, né? Aqui eu até coloquei ao contrário, tá? Ela vai vir para baixo. Coloquei esse desenho, né? Ela vai abrir para baixo. E aqui guardar panelas, detergente com bucha e tal. Aqui também já gaveta livre, gaveta livre, gaveta livre, gaveta livre. Bom, mas e a gaveta do talher? Que o ideal é que a gaveta do talher seja bem fininha. Eu sempre coloco gaveta do talher, eu sempre priorizo em colocar logo abaixo do fogão, porque isso facilita para quem está cozinhando. Só afastar um pouquinho e pegar. Não é muito útil quando trabalham 2 pessoas na mesma cozinha, porque às vezes alguma está precisando ali e tem que ficar pedindo licença para quem está no fogão. Mas normalmente facilita muito a vida da dona de casa ou da funcionária que a gente tem em casa. E aí dentro dessa gaveta maior, eu faço uma gaveta menor de talher. Então uma gaveta dentro da outra. Visualmente a gente vê uma só, mas aqui por dentro tem uma gaveta menor, que é uma gaveta de talher. E aqui é um porta-codimento. Então é essencial em cozinha, gente, gaveta de talher, porta-codimento. Ah, mas porta-codimento não é supérfluo? Não, gente, é muito útil porque o porta-codimento ele é muito pequeno. Eu tenho óleo, tenho azeite, tenho o tempero, tenho pimenta, tenho sal. Eles são muito pequenos. Se eu colocá-los muito longe, por exemplo, do fogão, pode me atrasar. Eu vou ter que trazer todos para a bancada, que vai me ocupar um espaço desnecessário. Então, se eu for planejar, que eu já planeje esse porta-codimento já próximo ao fogão. Então, eu sempre gosto de deixar a parte de óleo embaixo e a parte de sal, pimenta do reino, outros temperos, eu já deixo mais próximo ainda do fogão. Então, gaveta de talher é indispensável, porta-condimento é indispensável e a gente precisa também de uma lixeira. A lixeira, tem 2 opções que eu gosto de instalar em cozinha. Eu até prefiro instalar em uma gaveta. Nesse caso, eu coloquei ela no cantinho, ele pode ser acessado através dessa porta. Sendo porta, até facilita isso também, tá? Da gente acessar o canto, porque vem a prateleira, ela continua aqui
eu abrindo a porta, eu posso acessar esse cantinho aqui, ele não fica perdido. Logo em seguida aqui, então, eu ponho uma lixeira com uma gaveta e um cesto de lixo, que pode ser retirado, limpado, higienizado, assim como a gaveta. Ou ela pode ser também colocada na bancada. Eu posso colocar uma lixeira embutida na minha bancada. Por que eu prefiro fazer a lixeira na gaveta? Primeiro porque é mais fácil de higienizar, eu posso ter uma lixeira maior na minha cozinha. Já na da bancada, eu preciso cortar a minha bancada, cortar um pedaço na minha bancada. Às vezes pode cair alguma água, alguma coisa ali. E também ela é pequena, geralmente são 4, 5 litros apenas. Sendo que essa daqui, dependendo do tamanho da gaveta que eu fizer, eu posso ter de 14 a 20 litros de lixeira, que caberia tranquilamente aqui na minha gaveta. Tendo em vista que a altura dessa bancada, ela tem 90 centímetros. Na verdade, ela pode ter de 85 a 95. Eu gosto, todas as bancadas que eu faço com 90 centímetros. Porque ergonomicamente é uma altura que dá tanto para as mais baixinhas quanto para as mais altas, tá? Armários superiores. Então, continuando aqui, a gente tendo os armários superiores. Quando eu vou ter um armário superior, o sonho de consumo de muita gente no armário superior é quando a gente tem o aramado para escorredor de pratos. E o importante é que esse aramado, ele é muito funcional, porque assim a gente tira tudo que a gente puder tirar de cima da bancada pra gente, nós vamos fazer isso, nós vamos projetar isso. Tanto para não poluir nossa bancada, quanto deixar nossa bancada mais funcional, com mais espaço. O aramado para escorredor de pratos, por exemplo, a gente pode encontrar no mercado vários modelos e eles ficam sempre embutidos. Tem tamanho P, M e G. Então você pode ter um ou dois, dependendo da sua demanda. Eles vão de 65 a 85 centímetros. Sendo pequeno, o médio tem 75 e o grande 85 centímetros. Se você precisar de mais, você pode optar por pôr dois lado a lado. E eles também têm vários modelos, eles têm tanto para prato quanto eles têm para panela, para copo. Então você pode projetar aquilo que vai te dar maior praticidade aí na sua cozinha. Uma coisa importante, ele deve ser projetado sempre na bancada molhada. Jamile, o que é bancada molhada? Bancada molhada é a bancada em que a gente setoriza a nossa pia. Assim, ela deve ter cerca de 2 centímetros abaixo da nossa bancada seca, que é onde setorizamos o fogão ou mesmo uma bancada para auxiliar de trabalho. Então, é importante que o aramado para escorredor de pratos ele seja localizado na bancada molhada, tá? Para que na hora que escorrer, que precisar de higienizar, ele não venha aí a pingar no chão, justamente por esse rebaixo que aqui a gente tem na bancada molhada. De 2 centímetros, eu tenho uma borda que não deixa a água escorrer para o chão. A altura desses armários. Os armários superiores, eles têm que estar... Então, aqui eu tenho um armário inferior. Nós já vimos aí, vou colocar aqui o desenho de uma parede. Nosso armário inferior, que como eu expliquei na vista passada ali, essa medida aqui, ela precisa, a nossa base, ela precisa estar menor do que a bancada, consequentemente menor do que o armário. Isso também para a gente colocar nosso pé confortavelmente e mexer na bancada. Não é só por uma questão de estética, que fica, além de ficar feio, mas tem uma funcionalidade. Ela precisa recuada para o nosso pé chegar até aqui e termos acesso até o fundo da bancada. Essa bancada aqui, ó, 90 centímetros. E a bancada superior, ela pode ter de 60 a 70 centímetros. Então, esse espaço entre a bancada e o armário superior, ele precisa ter de 60 a 70 centímetros. E os armários superiores, eles não devem ultrapassar a 40 centímetros de profundidade. Normalmente, a gente encontra os armários superiores a 35 centímetros de profundidade. Essa é uma medida padrão, mas eles podem ir sim a 40 centímetros, caso seja a sua necessidade. Por que disso, gente? Primeiro, porque para não atrapalhar a mobilidade da pessoa na bancada. E segundo, porque um armário muito profundo aqui não é funcional,
porque a pessoa ela precisa pegar no alto, então ela não vai ter tanta disponibilidade assim, não vai precisar de tanta profundidade. 35 centímetros já é o suficiente, tá? Então essas são algumas medidas de ergonomia importantes aí para o armário planejado.